E aí, pessoal, manhã de sábado com Renato Portaluppi como principal assunto. E não é sobre a polêmica entrevista, não é sobre a repercussão dela, tem também isso, é verdade. O assunto é sobre o futuro de Renato Portaluppi. Começam a chegar informações importantes e é sobre isso que nós vamos falar a partir de agora. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Mas antes, você tem que prestar atenção nesta oportunidade. Se você está precisando de renda extra ou de uma renda principal de mais de R$ 4.000, atente-se a isso. Você tem neste link que está fixado no primeiro comentário a chance de entender um trabalho home office passo a passo para conseguir essa renda com um pequeno investimento de R$ 67. Não é nada mirabolante. Você vai aprender um trabalho sério e honesto. É só clicar no link do primeiro comentário que você vai conhecer esse trabalho. Gente, Renato Portaluppi, tá? Primeiro a gente pode até fazer e começar a discussão colocando a repercussão da entrevista, que realmente pegou muito mal internamente, nós já falamos sobre isso em outros espaços, e também ganhou o noticiário no Brasil, com notas das entidades de classe, que queriam entender por que daquela ameaça a jornalistas, e também de jornalistas importantes como Juca Kfouri, que fez uma crítica importante ao Renato, enfim, uma série de situações. Nós já batemos muito nisso. O Renato foi muito mal naquela ocasião, olha, muito mal, não condiz com até a história dele, né? Até a história dele, ele que é um cara que tem questões humanas muito importantes, ajuda muita gente, enfim, pegou mal. Pegou mal, e também a vida é assim, a gente pode errar, não tem problema, errou, vai lá, se redime, pede desculpa, acabou, bola ao centro, vamos de novo. Também não vamos ficar todo o tempo em cima dessa situação, mas que de fato isso pegou mal internamente, pegou mal para o grande público, pegou mal para todo mundo, ou seja, o Renato errou, tá tudo bem, vamos embora. Naturalmente vamos escutar a próxima coletiva do Renato para entender o que ele pensou disso, e espero que ele tenha a humildade de pedir desculpas ali e botar uma pedra em cima dessa página que não foi tão bonita. Mas, e esse é o motivo deste vídeo, nós começamos a ver notícias sobre uma possibilidade, começou lá no canal do Nicola, que é sempre muito bem informado com coisas do Grêmio, de que Renato Portaluppi já indica que deixará o Grêmio logo após a Copa do Brasil. É preciso fazer e colocar historicamente alguns pontos para a gente avaliar e entender isso. Ponto 1. A notícia principal que todos os jornalistas deram é de que Romildo Bolzan e Renato Portaluppi tinham uma espécie de acordo que levaria Renato até o final da gestão Romildo Bolzan, ou seja, lá no final de 22. Essa era a notícia principal. Todo ano tem, vai renovar, não vai renovar, vai renovar, não vai renovar. Todo ano tem isso. Mas todo ano a gente sabe que o Renato é um cara muito bem remunerado, tem uma relação muito particular com o torcedor do Grêmio, e que a gente sabe que a negociação é uma mera formalidade. O Grêmio, segundo algumas informações de 2 meses atrás, já teria indicado a proposta, que seria basicamente seguir com os mesmos valores por mais um ano, sem dificuldade alguma, o Renato acertaria aqui a sua permanência. Mas, curiosamente, nos últimos dias, o Grêmio mesmo tem informado que isso o Cláudio Oderich falou, o próprio presidente Romildo falou, que vai conversar com o Renato após a Copa do Brasil. Isso, em tese, não seria uma grande novidade. Mas quando começam a surgir informações de que o Renato já teria informado isso, eu fui perguntar para os dirigentes do Grêmio o que tem de verdade. Falei com 4 dirigentes, tá? 4 dirigentes. 2 do alto escalão, 2 mais um pouco abaixo do alto escalão. A informação não é essa. A informação que eles têm é que é fake, que não tem essa notícia, que o Grêmio conta com o Renato para mais 2 temporadas, que não foi informado de nada dessa vontade do Renato de sair, que teria informado para alguns amigos. Não tem isso, o Grêmio não sabe disso. E até, de certa maneira, rechaçou essa informação. Mas aí, junto dessa pergunta, eu perguntei se o Grêmio já renovou, se já indicou. E aí fecha com uma outra situação, porque diz, não, isso nós vamos ver depois. Mas e aí? Já se diz que viu antes, agora se diz que viu depois.
O Paulo Luz, por exemplo, disse que as negociações estavam caminhando lá em outubro. Então, tem algumas coisas que só o tempo vai explicar e definir e a gente pode pensar. O fato é que começam a chegar informações desta possibilidade. O torcedor, neste momento do jogo, está muito dividido. O torcedor está incomodado com o momento do Grêmio, está incomodado com as entrevistas, está incomodado com algumas formas de condução das coisas do Renato, começa a explanar isso para todos. Isso ganhou mais força em cima, obviamente, de algumas situações pontuais, como ele procedeu no Grenal, como ele tem se manifestado junto à imprensa e também, obviamente, com o resumo do que o Grêmio tem apresentado dentro do campo, escolhas erradas, escalações não muito boas, o time produzindo pouco, o time correndo pouco, enfim. O Renato está sofrendo uma pressão que não vinha sofrendo e que não sofria em razão do resultado dele, do resultado dentro do campo. Isso é natural. Eu acho que esse é o primeiro ponto da conversa. Isso é natural, faz parte. O Grêmio tem que ter a sua convicção de entender o tamanho do Renato dentro desse contexto e saber se ele pode ou não reverter uma tendência que não é boa. É simples. Me parece que não é tão complexo. Existem coisas mais difíceis, como se fala muito na fadiga dos metais, são 4 anos. Confesso para vocês que eu não acredito muito nisso, tá? Eu não sou dos que acham que isso é determinante, porque isso tu vai trocando. Se tu pensar, por exemplo, o grupo que o Renato recebeu em 2016 e o grupo de hoje, eu estou falando de um grupo completamente diferente. Que fadiga de metais é essa? A fadiga de metais do Renato com a torcida? Então não tem, peguem lá. Era o Grohe, Edilson, aí Jeromel Kahneman, lá na lateral esquerda era o Marcelo Oliveira, que está trabalhando. Quer dizer, eu não acredito muito nessa coisa mais mágica, do subjetivo, a fadiga dos metais. A fadiga dos metais é uma coisa, sempre uma relação interpessoal, não tem outra situação, não tem. Ninguém se incomoda com a obra do CT, não é isso. Então é interpessoal, tem lá a relação Romildo-Renato que parece ser perfeita. Então, eu não entro muito nessa discussão. O fato é que começa a ter isso em uma época que é preciso a gente também ponderar que existem as vontades. Então, o que a gente pode dar de informação nessa hora é que o Grêmio continua com a convicção de que quer Renato e que espera também pelo Renato para saber, porque pode acontecer do Renato simplesmente dizer, cara, cansei, quero voltar para o Rio, pode. Então a gente vai aguardar, entender, mas o fato é, e eu acho que essa que é a principal notícia, o Grêmio ainda não tem nenhuma informação, ponto. E mais, essa realidade do Renato hoje não se confirma. O Renato ainda não informou nada com relação à possibilidade de sair. E a gente vai avançar e tentar compreender novas informações. Preciso ficar de olho, sim, porque isso é do jogo, é normal, faz parte. E o Renato, de fato, desta vez está sendo muito pressionado. César Cidade Dias, falando de Grêmio aqui no YouTube.